Passat TS, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes esportivos nacionais, reconhecido aí pelo seu estilo, estamos falando de design e também pelas suas qualidades técnicas. Hoje a gente vai falar novamente de Passat TS a bordo desse exemplar de 1979, que traz algumas características interessantes, como, por exemplo, acessórios de época e também o interior monocromático. Saudações, pessoal, muito bem. Gostaria de falar de Passat TS. Tem algumas pautas que sempre aparecem aqui, né, com alguma periodicidade, digamos assim. O último que a gente falou foi um 80 preto, uma cor muito rara, e um carro também que tinha uma quilometragem muito baixa, pouco usado e uma dirigibilidade fantástica. Dirigibilidade, boa dirigibilidade, aliás, é uma das características do Passat desde que ele chegou aqui na década de 70. A gente vai falar desse contexto novamente, dirigindo, mas o mais interessante desse carro aqui é que esse é um TS79 e, como eu falei na cabeça do vídeo, ele tem alguns acessórios de época que chamam a atenção também pelo bom gosto. Começando por aqui, olha só, o Salão de 78 apresentou, né, o novo Passat. Então saía aquela frente com os faróis redondos e entrava essa com os faróis quadrados, um pouco mais conservadora até, mas sem dúvida que era uma grande novidade. E aqui a gente já vê duas coisas interessantes, que são o para-choque com as polainas, esse spoiler dianteiro fica muito charmoso, e também os faróis auxiliares da CBE, muito estilo. Seguindo por aqui, as rodas de 15 polegadas no estilo Phone Dial, o pessoal usava muito na época 13, né, ou até 14, porque nem tinha 15 aqui no Brasil com essa quantidade que a gente viu depois, mas bem legal, está registrado aqui. E uma coisa que eu sempre gostei dos TS, já vamos falar desse interior monocromático, meus amigos, é que justamente eles até são mais discretos do que o TS anterior, digamos assim. Uma característica justamente é essa aqui, essa faixinha preta que percorre toda a lateral até o vidro traseiro, mas combina bem com o estilo fastback do carro. Falando de coisas legais de acessório, olha só, antena Truff, muito estilosa. Seguindo por aqui, detalhe do para-choque com polena na dianteira e aqui na traseira também, olha só. É interessante porque 79 e 80, né, os TS tinham esse farol rubi, a lanterna rubi, melhor dizendo, e depois mudou para aquela tricolor, mas essas eu acho muito bacanas também. E o detalhe aqui, outro acessório, é justamente esse apoio de placa, né, no estilo europeu. E agora, uma das características mais legais desse carro, que é justamente o interior marrom, né, esse interior monocromático, que é algo bem difícil de ver no TS. Chegamos a ver há muito tempo atrás um LS com interior azul, que é bem raro também, mas olha só que maravilha. Cara, olha o estado de conservação, detalhe para a caixa de som desse lado, muito novo, né? E esses bancos do TS, eles têm um desenho que é ergonômico, que é muito bonito também. E aqui o painel, olha só que beleza, esse estilo da década de 70, redondo, que eu sempre gostei muito, gosto dos Mercedes também, que beberam na mesma fonte, né, do design, acho muito legais. Esse volante clássico, né, com a buzina aqui, isso me lembra muito a infância, vou contar ou recontar essa história. E o detalhe, né, do painel todo marrom, toca-fitas motorrádio, e aqui, ó, vacuômetro, o voltímetro e relógio. Olha só que fantástico. Vamos falar do motor, que está fantástico também o cofre do motor, e daí a gente vai andar. E para fechar, dá uma olhada nos detalhes desse cofre do motor. Olha só. Não só a conservação, mas o trabalho que foi feito aqui. Coisa fina, meus amigos, como se diz. Chave geral aqui, né? Olha só. Fantástico. Tudo muito novo, né? Parece que saiu da concessionária ontem. E esse motor que fez a alegria de muita gente, com destaque para o carburador de corpo duplo. Hoje é dia de falar de Passat TS aqui na garagem. Sempre que eu falo de Passat, é um dia alegre, né? Um dia feliz. Realmente, Passat um dos carros aí
que marcou a minha infância, e além disso, é um carro que tem uma história fantástica, uma trajetória incrível e, logicamente, uma importância muito grande para a Volkswagen aqui no Brasil, porque, falarei novamente, eu sempre gosto de contar e recontar as histórias, né? Mas ele acabou criando, né, ou criando mesmo, né, um segmento, ou fazendo com que a Volkswagen entrasse em um segmento que ela não atuava no Brasil, que era o de carros equipados com os motores refrigerados a água. É uma história que a gente sempre gosta de contar e recontar. Até 1974, toda a linha Volkswagen vendida no Brasil trazia apenas um motor boxer a ar. Então a gente tinha o quê? TL, toda aquela linha que a gente sempre conta a história e gosta de falar por aqui, toda ela com motor boxer refrigerado a ar. E o Passat veio em 74 e revolucionou isso. Então a propaganda toda, a publicidade da época falava justamente das vantagens, né, do motor boxer em relação aos concorrentes como Corcel, por exemplo, né? Não esquenta, você não vai parar na serra e tudo isso. Em 74, com esse novo modelo ou padrão de carro, a Volkswagen se viu numa situação bastante curiosa, porque a partir desse momento, né, eles inovaram a linha. Isso provocou uma mudança, uma necessidade de fazer uma publicidade voltada para isso, falar com outro público também, né? Você falar, pô, o carro a água esquenta. A partir de agora não esquenta mais, só se for o concorrente. Então foi meio por aí. De qualquer forma, eu acho que, além disso, aliás, então, Passat teve esse primeiro momento, a gente andou naquele Passat ainda com o primeiro câmbio, né, que os consumidores se enganavam, colocavam a ré em vez da primeira. A gente andou em andamos em um recentemente, em alguns meses. Ele foi evoluindo. No Salão de 78, a Volkswagen apresentou a evolução do Passat, que é justamente o facelift, né? Ficou muito bem acertado, porque eles realmente criaram um visual que eu considero até um pouco mais conservador, principalmente da versão TS, mas por outro lado também um carro que acabou sendo muito bem aceito pelo público, né? A versão TS, em especial, ela chegou ao mercado em 75, né? Foi o Touring Sport. Carburação de corpo duplo, um estilo mais esportivo. Então, por exemplo, a gente falou do Chevette GP recentemente, né? O GP, ele era um concorrente, na verdade, mais visual, né? Porque na prática, ele era um carro que tinha mesmo mecânica, né? 1.4, tal, convencional dos Chevettes. Então ele não trazia um diferencial mecânico. O TS trazia o diferencial mecânico. Eu acho que esse foi o pulo do gato da Volkswagen, e a gente sabe, aliás, que a Volkswagen foi evoluindo nesse sentido e foi fazendo versões muito legais, versões diferentes inclusive, né? Até falando do próprio Passat de 84, GTS Pointer, né? E depois 1.6 e depois 1.8, realmente foram coisas que acabaram revolucionando o mercado brasileiro. Mas o TS, naquele contexto do final dos anos 70, que é esse aqui, né? Esse é um 7.9, já traz essa reformulação. Ele é um carro que ele deu um salto, digamos, em termos de estilo, e também conquistou a molecada, né? Eu acho que a molecada e também aí jovens bem-sucedidos que podiam pagar caro, né, para ter um esportivo que entregasse desempenho e toda essa jovialidade, né, que um carro esporte entrega. E é muito bacana porque esse aqui traz uma configuração interessante. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás,
eu vi um LS que era azul com interior azul, monocromático. Esse aqui com interior monocromático marrom é bem difícil, né? É difícil você encontrar Passat TS com interior monocromático, né? Geralmente é aquele interior preto, tal, padrão. Então é mais difícil você encontrar carros como esse. E nesse estado geral também, vocês viram o motor? Fantástico, né? Excepcionalmente bonito. E a dirigibilidade dos TS é algo sensacional. Toda vez que eu dirijo um Passat eu gosto muito, e toda vez que eu dirijo um Passat TS, daí a alegria fica completa, né? É um motor elástico, um motor que te entrega uma esportividade no padrão da época. Eu acho sensacional, e é um dos carros que está na minha lista também de objetos de desejo, né? Teria um TS sem pensar muito. E andei muito em casa, meu pai teve 3 TS no começo dos anos 80, então para mim, eu andava em pé aqui no banco. Para mim esses carros também trazem uma lembrança muito bacana de infância, né? Muito legal mesmo. Lá a infância bem pequeno, né? Mas a gente guarda na memória afetiva, né? É isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Tchau. Andar mais um pouquinho.